Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma sala silenciosa, boa tarde. É, muito bom. Arthur, eu tenho que ficar em algum lugar específico aqui por causa da transmissão ou não? O quadrante, qual é o quadrante aqui? É esse? Do palco. Ah, tá, se eu tiver aqui, tá bom. Muito bem. Público predominantemente masculino, né, pô? Não parece nem um evento de inteligência, né? Tinha que jogar mais damas aqui. Mas é um prazer imenso estar com vocês. Bastante coisa que eu vou tentar contribuir aqui vai estar um pouquinho fora desse material, né? Eu queria mais fazer um bate-papo e talvez esse material ficar como uma referência. Então, eu estou vendo que as perguntas estão ficando para o final, mas se quiser fazer no meio, pode fazer que não tem problema nenhum, né? Eu preparei mais ou menos essas temáticas aqui, eu acho que com essa narrativa a gente consegue caminhar bem. E aí, o principal mote que eu colocaria para vocês é o seguinte: a visão que eu vou trazer sobre inteligência de mercado é uma visão mais de usuário. Eu vou tentar me colocar mais na minha posição, né? Já eu vou falar o que eu estou fazendo na empresa hoje. E a gente ouviu vários líderes de inteligência de mercado aqui, né? Boas colocações, muitos cases. Mas eu vou me colocar do outro lado. Como é que eu uso isso para dirigir uma companhia de construção civil? Então, esse vai ser um pouquinho do mote aqui, meu com vocês, né? Mesmo me colocando desse lado hoje, pessoal, meus últimos 20 anos foi atuando em diversos segmentos. Estou trabalhando aí há 20, 25 anos com esse tema inteligência de mercado, sempre provendo inteligência, né, através de firmas de consultoria ou gerenciando áreas. Então, setor financeiro, varejo, telecom também, trabalhei muito, empresas do agro também. Então, assim, muito do que eu vou falar aqui é do lado usuário, mas já passei por muito tempo tentando entregar inteligência também, né? Não sei se alguém lê livro hoje em dia, né? Tá meio desatualizado, né? Lê livros, mas esses 6 livros aí eu pude escrever, alguns sozinho, outros com outros autores. Aqueles 2 últimos lá, eles são mais atuais. Aí, se alguém quiser, depois me manda uma mensagem, eu mando por PDF, alguma coisa assim. São literaturas que a gente acabou falando um pouquinho aqui, né? Uma inteligência que caminha para uma forma diferente do que a inteligência foi nos últimos anos, né, o que a gente está vislumbrando hoje. E alguém aqui numa roda de conversa falou do perfil profissional. A gente analisou aí mais de 150 empresas brasileiras que tinham uma área de inteligência para entender o perfil desse profissional. E ficou um trabalho bem legal, assim, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a CEL para vocês, mas não para falar sobre a empresa. Eu queria trazer vocês um pouquinho para o meu universo. Essa é a ideia de falar da empresa e dos desafios que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou tentar transportar vocês para o que um usuário de inteligência no segmento de construção civil está sofrendo, né? E eu acho que amanhã o André Machado vai fazer uma palestra aqui, o nosso gerente de inteligência de mercado. Aí ele vai dar um pouquinho mais de respostas do que a gente está fazendo. Hoje eu queria inquietar vocês um pouquinho mais, né? Então, o que é a nossa empresa? Nós somos uma construtora, né? Uma construtora não fazemos construção predial, essas coisas, né? Vi que tem gente da tenda aí, alguma coisa assim. A gente trabalha nesses 4 segmentos aí, né? Rodovia, mineração, saneamento, mercado de energia. Então, a gente constrói centrais hidrelétricas, a gente duplica rodovias, a gente faz obras geotécnicas, né? Contenções de encoste e tal, como o André falou. Obras de artes especiais, né? São pontes, viadutos e tal. Então, essa é um pouquinho da nossa pegada aí, né? Nós estamos com 33 anos de idade, somos aproximadamente 1.500. Aproximadamente, porque esse segmento de construção civil é uma montanha-russa violenta, né? Você vai mobilizar um contrato, agora a gente está mobilizando um contrato, 300 pessoas, né? Daqui a pouco esse contrato termina, às vezes as empresas de construção civil oscilam um pouquinho, o que é um baita desafio também para a inteligência de mercado, né? Então, a gente convive um pouquinho com isso, né? Nós estamos atendendo
as principais empresas de infraestrutura brasileiras, né? Então, para cada um desses 4 segmentos aí, a gente tem os 2 ou 3 maiores clientes de cada um dos segmentos. Temos uma orientação muito forte, né, para atuar dentro do compliance, atuar de forma ética, atuar de forma íntegra. Então, a gente tem um compliance officer externo, né, uma banca de compliance, que é faz o nosso compliance. Somos signatários do Pacto Global da ONU, né? Somos signatários do programa Empresa Limpa, Empresa Cidadã, né? Agora estamos com já 2 obras carbono neutro e estamos nessa pegada de cada vez mais a gente contribuir para o ecossistema, poluindo menos e tudo mais. Então, essa é um pouquinho da nossa empresa, né? E aí, meus amigos, eu queria realmente transportar vocês e a gente pensar um pouquinho nesse mundo, né, do porquê inteligência, né? Esse mundo nosso está muito louco, né? Assim, do ponto de vista de negócios, né? Tem coisas que estão muito conturbadas assim, para a gente compreender. E certamente, quem é mais experiente, muitas coisas que estão acontecendo hoje nem pôde estudar na universidade, né? Outro dia eu estava no MBA e aí eu perguntei que formação as pessoas tinham, né? E aí tinha 2 historiadores no MBA de inteligência. Eu disse, pô, o que estão fazendo 2 historiadores aqui, né? Eles trabalham em áreas de marketing de empresas. No caso, eram 2 farmacêuticas, né? Então, olha que loucura, né? Um historiador na área de marketing numa empresa da indústria farmacêutica, né? Mas se você pensar hoje, né, a maior empresa de locação de imóveis do mundo, ou a maior frota de carro do mundo, eles não têm um ativo sequer, né? É um negócio meio estranho, né? A gente não aprendeu muito bem a gerenciar isso, né? A posse do ativo, o ativo ser seu, não é o que te gera receita. É um negócio muito louco, né? A tua cadeia de receita é desconectada da cadeia de custos, né? Isso é a nossa realidade, né? Os sistemas colaborativos cada vez ampliam mais, né? Estava vendo esse caso da Syngenta com a Haier e a Alibaba criando uma nanogeladeira, né? Sabe? Manja nanogeladeira? Eu nem sabia que tinha possibilidade disso, né? A geladeira não vai ser uma caixa refrigerada mais, né? É um gel polimerizado ali que você enfia o alimento ou, sei lá, um recipiente e ele mantém a temperatura, né? Agora, uma empresa de proteção de cultivos, uma empresa chinesa de varejo, uma empresa de manufatura se juntando para criar um produto, né? Não sei, de repente, quando a gente se formou, você estava tentando proteger a patente daquele produto, né? Você queria esconder a informação. Hoje não, hoje a informação está aberta, né? Muito louco. E empresas que agora a gente está vivendo aí iFood e Uber juntos, né? Não sei quem está acompanhando isso. Quem está acompanhando, não sei se entendeu, eu particularmente não entendi, né? Mas, pô, caramba, 2 caras, né, que estão em mercados correlatos, talvez, e distantes ao mesmo tempo, né? Se juntando, alguma coisa tem. O que é essa alguma coisa, né? A obsolescência do conhecimento brutal, né? Quem tem palm top aí? Alguém tem palm top? Não. Quem é que não sabe o que é um palm top? Assim? Não sabe não, Larissa? Que idade você tem? 30, 30, tá vendo? Palm top. Quem tem assim um palm top guardado? Alguém era apaixonado por palm top? Não. Não, pô. Você tem? Pois é. Eu tenho também. Palm top todo mundo queria, né? Era um negócio, você escrevia nele, né? E era digital, ao mesmo tempo ele era um telefone. Esse bicho nasceu e morreu numa ascendência que eu acho que não deu uma década, né, André? Uma tecnologia nasceu e morreu, né? Se você for pensar em tecnologias também que nasceram há muitas décadas atrás, como o Polaroid, foram altamente inovadoras e morreram, né, na sua própria inovação, né? Então eu fico pensando a velocidade, a obsolescência dessas coisas. Recentemente a gente lançou na empresa uma jornada de inteligência artificial, né? Vai ser uma jornada, assim, não é um projeto, né? A gente está incentivando o uso. E aí eu me deparei com um gráfico de quanto tempo uma tecnologia levou para alcançar 50 milhões de usuários, né? Esse gráficozinho tradicional, né? E parece que a inteligência artificial já alcançou isso, né? Não tem um ano assim desse hype, né? Claro, inteligência artificial se fala há muitos anos.
Então, assim, o que hoje está nascendo e o que amanhã não vai existir mais? E as pessoas não têm tempo para absolutamente nada, né? Essa matériazinha aqui da Exame é curiosa nesse sentido, né? Um executivo, assim, ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo. Eu estava falando com o André outro dia, um cara que está dirigindo uma construtora, assim, uma construtora de infraestrutura, né? Ele está pressionado pelo cliente, ele está pressionado pelo fornecedor, tem o concorrente que briga com a gente veementemente, né? Aí tem um parceiro ou um detentor de uma tecnologia, e, porra, quando você está pensando que acabou, tem o sindicato, tem que conversar sobre o sindicato. Então, você não tem muito tempo para receber informações, ler informações, fazer suas próprias análises, né? Cada vez mais a nossa agenda está muito enlouquecida, né? E a competição, você não sabe mais de onde vem. Você não sabe mais. Isso aqui não é fictício, tá? Isso é no Texas, um super drone da Amazon, liberando menores drones, tá? Então, se você é uma empresa assim, que está na cadeia logística, end-to-end, a Amazon vai ser sua competidora. Ponto. Né? Na Europa, a Amazon já está vendendo seguros, né? Uma parceria da Amazon com o Google e ela vende seguros. Pô, lógico, né? Você está procurando uma viagem ali pelo Google e tal, eu vou te oferecer um seguro ali. Você está procurando um carro novo, eu vou te oferecer um seguro. Depois que acontece, meio lógico, mas ir para uma seguradora, o que isso traz, né? Então você não sabe mais de onde vem a tua competição. Esses ambientes estão ficando cada vez mais mesclados entre eles, né? E para os pequenos negócios isso também acontece, né? Eu estou num negócio menor, estou num negócio mais protegido. Não. Né? Você está numa pet shop e agora você está competindo com esse cara aqui que tem uma escala nacional, uma escala global, uma logística de entrega melhor que a tua, vende mais barato que você, dá cashback para o cliente. Né? Esse cara está competindo contigo. Né? Não é mais uma outra... Teve uma época que era infestação de pet shop. Lembra? Cada hora tinha um pet shop, em cada lugar tinha um pet shop. Agora... você tem outras possibilidades, né? Empresas de tecnologia tomando lugar de empresas muito tradicionais. Então, isso tudo faz com que o ambiente de negócio se torne muito complexo, né? Cada vez mais complexo. Né? E na construção civil, eu acho que isso se potencializa um pouco. É uma indústria de baixíssimo grau de digitalização e baixo grau de produtividade. Tem uma pesquisa da McKinsey, ela foi lançada em dezembro de 2022. Pegava diversas indústrias, né? 12 indústrias. Qual era a mais digitalizada, qual era a que mais adotava a tecnologia e a que menos adotava. Nós ficamos à frente da caça e pesca, olha que beleza. Paradoxal, né? A engenharia caminha a passos muito largos. Mas a gente digitaliza muito pouco, a gente mecaniza muito pouco, a gente tem muito pouca inovação. Então, isso é um fator que, assim, é um problemaço para a gente, né? Mecanização, automação, não é porque a gente quer substituir pessoas, é porque não tem pessoas. É um segmento que tem uma carência absurda de recursos humanos. Antigamente, quando você ia fazer uma obra na região sul do Brasil, o que você fazia? Trazia mão de obra do Nordeste. Hoje você vai no Nordeste, o boom de saneamento dá empregabilidade para a construção civil local. O cara não precisa largar a cidade dele, a família dele, para ir trabalhar em outro lugar. Tem um lugarzinho pertinho que tem também. Né? E outro dia eu estava indo para a empresa, nessa tal jornada de inteligência artificial, e aí o motorista foi me levar e me viu com uma camisa e falou, você é da construção civil? Eu falei, sou. Pô, lá vem pedra, né? Sei lá, vai pedir um emprego, sei lá... eu também era. Eu falei, pô, era? Que legal. E por que você era? Pô, vocês pagam muito pouco, rapaz. Aqui eu ganho mais que o dobro. Ele estava dirigindo o Uber. Você gosta de conversar com um taxista? Eu gosto de conversar com... Você que vai muito no Rio, né, que você falou, né? Mas você deixa a bolsa aqui, né, quando vai, ou leva a bolsa. Tá levando a bolsa ainda para o Rio, Larissa? Ah, é? Tá certo, mas no Rio tem que tomar cuidado, deixa a bolsa aqui quando você for. Né, André? Não tá fácil lá pra gente. Então, mas, o que eu estava falando? Você me atrapalhou, Larissa.
Estava falando de quê? Mão de obra. Então, a gente não tem, a gente está perdendo para outros mercados, a gente perde mão de obra para outras indústrias. O boom da infraestrutura brasileira consome muito, então isso é um problemaço para a gente. E aí, ao mesmo tempo, toda a cadeia da construção civil se questiona muito. Nós vamos para novos negócios ou não vamos? Nós inovamos mais ou não? Eu vou construir uma central hidrelétrica, o quanto de inovação eu vou botar ali? Será que se eu inovar muito eu não trago um risco para esse empreendimento? Eu estou fazendo uma ponte, um viaduto. Ponte e viaduto se fazem como se fazem há 100 anos. E aí? O quanto eu inovo, o quanto eu não inovo? Isso é altamente impactante, né? Dinheiro, nosso negócio é dinheiro, cara. É dinheiro. Uma empresa de construção civil hoje, se você quiser faturar 100 milhões de reais por ano, olha essa conta, hein? Se você quiser faturar 100 milhões de reais por ano, você vai precisar de 15 a 20 milhões de fluxo de caixa livre. Livre. Tua empresa tem que ter livre 20 milhões ali. 15, 20 milhões. Negócio altamente intensivo em capital. Não sei se vocês sabem, muitas vezes o cliente que é dono de um ativo, ele faz a obra com o dinheiro da construtora. Né? Porque você mobiliza uma obra, leva 45, 60 dias. Aí trabalhou um mês. Opa, legal, fez a medição. Aí o cliente aprovou e emitiu sua primeira fatura. Já se foram 4 meses. Ele tem 60 dias para pagar, se foram 6 meses. Pensa nisso numa obra de 1 ano. Você trabalhou meio empreendimento sem receber nada. Comprando material, pagando mão de obra, pagando equipamento, pagando fornecedor. Então, estou trazendo vocês para as nossas dores, assim, para vocês verem o quanto pode ser importante inteligência num negócio desse. Né? E num contraponto, as nossas margens são cada vez mais aviltadas. Essa revista, chama Revista O Empreiteiro, ela faz um ranking anual das empresas de engenharia e construção brasileira. Né? Essa é a de 2024. Tá? Se você pegar as 9 maiores construtoras do Brasil, elas têm em média 3,5% de lucro líquido. Quanto é que está o custo do capital no nosso país? Quanto é que vai nossa taxa Selic aí? Então é o seguinte, meu amigo, muitas vezes uma construtora entrega uma obra e basicamente trocou dinheiro ali. Se ela cometer um deslizezinho, trocou dinheiro. Se ela comercializar erradamente, lascou, muito provavelmente perdeu dinheiro. Você não tem muita margem de manobra. Né? É típico do negócio muito intensivo em capital. Né? E cada vez mais o nosso mercado é um mercado comoditizado, né? O que também é um contrassenso. O que eu estou chamando de mercado comoditizado mesmo? Hoje, assim, engenharia é engenharia. Se for a CEL Engenharia, a empresa A, a empresa B, a empresa C, não vai fazer muita diferença para mim que sou um contratante. O que eu quero? Eu quero construir uma estação de tratamento de esgoto. Né? O cliente diz para a gente, olha, eu quero construir, a estação de tratamento de esgoto é essa, e ela tem que custar 20 milhões de reais. Não, mas como assim tem que custar 20 milhões de reais? Ela já tem um projeto, e algum iluminado um dia criou um CAPEX para essa empresa de saneamento, ou para essa empresa de rodovia que seja, e aquele iluminado, junto com outros iluminados, estimou que para construir essa estação de tratamento de esgoto é 20 milhões de reais. E o que a gente vê? Né? Tem um sócio nosso que diz, né? Sempre tem um pouco da vez para apanhar. Então, se você não topar, alguém vai topar fazer, e aí o mercado vai se canibalizando. Então, você tem uma comoditização na engenharia. O que, se você pensar 20, 30 anos atrás, a realidade era totalmente oposta. Né? Você pegar 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quem poderia construir uma usina hidrelétrica? OAS, Queiroz Galvão e Odebrecht, ponto. Era isso. Então, elas que vão ditar qual é a engenharia, elas que vão dizer quanto é que custa. Né? Então, a gente vive um pouquinho esse contexto. Né? E não temos menor ideia do que vai acontecer no dia seguinte. Não temos menor ideia. Essa semana passada, eu me deparei, a gente estava fazendo uma proposta para uma usina solar, um parque solar. Né? E
E essa empresa que estava querendo construir um parque solar, uma empresa chinesa, e ela tem no grupo dela uma construtora que está competindo no processo. Eu perguntei para o meu comercial, qual é a possibilidade da gente ganhar? Você está competindo com um cara que no grupo dele tem uma empresa de construção civil. E aí ele me convenceu que, de repente, vai dar para a gente ganhar, sim. De repente, a gente consegue uma solução melhor, de repente, tem uma engenharia mais forte e ganha. Mas a gente não sabe para onde isso vai caminhar, a gente não sabe como é que vai ficar, como é que fica esse segmento, né? Então, assim, é nesse contexto que eu acho que a inteligência de mercado entra para nos ajudar. Quanto mais incerto o teu mercado, quanto mais desafio ele tem, mais a inteligência pode te ajudar. E nesse sentido, nesses últimos 3 anos, nós temos utilizado a inteligência muito para nos apoiar em decisão estratégica. É claro que tem uma série de entregas táticas, eu acho que amanhã o André vai explorar isso um pouquinho, que a gente faz são entregas boas. Como hoje a gente entregou um perfil de uma mineradora para o time de desenvolvimento de negócio em mineração. É uma entrega mais tática. Você está começando a abordar uma empresa, você vai com uma inteligência sobre quem é ela. Mas o nosso negócio era o seguinte, eu vou me manter na engenharia especializada, onde a empresa é muito menor, as empresas são muito menores, mas a margem é 4, 5 vezes maior, ou eu vou para o negócio de infraestrutura para tentar ser uma empresa de bilhão. Isso é uma decisão para o segmento de construção civil, e uma decisão impactante. Eu vou entrar num mercado que eu não domino, ou eu fico no mercado que eu tenho costume, tenho mais tradição, sei que vou ter mais sucesso. Então eu vivi isso na prática. Tentar tirar uma construtora que era uma construtora de serviço especializado, como o André falou no painel de manhã, obras geotécnicas, contenção de encosta, Você está passando numa estrada aí, vê uma contenção de encosta, muito provavelmente somos nós ou 2 ou 3 empresas no Brasil que fazem isso em larga escala. E aí, você faz isso ou você vai fazer uma obra numa mineradora? A margem lá vai ser infinitamente menor. O nível de competição vai ser muito maior. O volume de dinheiro é muito maior. E aí, o que você faz? No nosso caso, nós somos uma empresa de 33 anos, como eu coloquei. Nos 28, 29 primeiros, ela foi dirigida pelos seus 2 fundadores. E eu fui para a empresa para fazer um processo de transição. Então, esses caras perguntam, vem cá, a coisa sempre deu certo assim. Por que agora é diferente? Nós comercializávamos assim há 28 anos e a empresa existe. Por que tem que ser diferente? ESG, para que ESG? O que é isso? Então, você estar numa empresa que tem questões geracionais, eu acho que foi você que colocou isso, minha amiga? Foi você que colocou a questão de geração, No segmento de engenharia no Brasil, as empresas médias, elas são todas familiares. E esses caras vão envelhecendo, os filhos não querem mais tocar os negócios. Porque engenheiro ganha pouco, Engenheiro ganha bem pouco. O piso de um salário de engenheiro hoje é 12 mil reais. Então o cara tem responsabilidade técnica sobre uma obra, não dá para parar de estudar e ganha 12 mil reais. É isso mesmo. Então eles não querem, Querem ir tocar outras coisas. Aí você vê empresas de 50, 60, 70 anos, totalmente sem estratégia, mas muito tradicionais. Então, o que a gente faria? Eu trabalho mais sozinho ou trabalho em aliança estratégica? Eu até então trabalhava um determinado serviço, um determinado produto. Agora eu vou fazer outro. Será que eu vou ter a mesma performance se eu fizer sozinho? Não, mas eu vou dar a mão para alguém e vou dividir o valor da minha obra? Você fazia obras de 4 milhões, agora você vai fazer de 100. Tem que ter alguém sim. Não, peraí, mas e a informação e o conhecimento? É nosso ou é do outro? É dos 2. Então, nós enfrentamos muito paradigmas em empresas dessa natureza. Eu vou crescer com perda de margem ou eu busco um mercado muito menor com margem maior? Diariamente isso nos agoniza, diariamente. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma proposta para uma obra de 750 milhões de reais. E aí um comercial trouxe uma oportunidade de uma obra de 5 milhões. Eu disse, porra, não existe isso.
Não, é uma contenção de encosta que a gente vai fazer em 4 ou 5 meses e vamos ter uma lucratividade de 60%. Aí você diz, caramba, pô, 60%? Numa outra obra eu teria uma margem de 20%, se estoporar de vender bem. Então, você vive sempre nessa tentação, né? Em empresas multimercado, empresas multiproduto, tem isso também. Onde eu vou botar meu maior esforço? Onde eu boto meu foco? Né? Eu aceito me endividar, sua empresa aceita se endividar para crescer, sua empresa aceita se endividar para, de repente, gerar uma inovação, para comprar um mercado, para penetrar no mercado, para brigar com um competidor que está entrando com força. Né? Isso tudo vai drivar um pouquinho a tua estratégia de inteligência de mercado. Né? Ainda no negócio de construção civil, você vai ficar crescendo organicamente no mesmo negócio ou vai para novos negócios? Então, nós estamos pensando muito, né? Eu vou ficar construindo estações de tratamento de esgoto? Vou fazer grandes elevatórias? Vou. Mas a nossa ideia é, com essa experiência, poder pegar uma concessão de saneamento numa pequena cidade. Então, o braço de construção civil fica um braço e uma operação, uma concessão, vira um outro braço do grupo. E assim você consegue ter receita recorrente, né? Assim você consegue ter uma previsibilidade melhor. Você imagina que você gerencia uma construtora, né? Você dirige uma construtora. E o tempo médio de obras dela é 1 ano, mais ou menos. Tá? E aí você rodou 1 ano e faturou 300 milhões de reais. Bom, seu backlog, o seu tempo de obras, o tempo de contrato é 1 ano. Para o seu próximo ano, você está bem mal das pernas, né? Para você fazer esses 300 milhões, você teria que ter vendido 300 milhões e poder entregar esses 300 milhões. Então, a gente vive uma aflição comercial que não para. Né? Às vezes, o nosso conselho, né, perguntou, mas, pô, vocês estão com bilhões em pipeline, precisa ser tão agressivo assim na comercialização? Precisa, porque tem que entregar obras esse ano e tem que deixar backlog para o ano que vem. Senão, a gente não vai ter como fazer essa grana que vocês estão querendo fazer. Então, isso é um pouquinho o leque onde a inteligência de mercado deve ajudar a gente. Né? E dentro desse processo de transformação, eu, enquanto um dos dirigentes, a gente tem um modelo de governança, não falei no início, mas a nossa empresa não tem um CEO. Né? Somos 3 diretores que tocamos a empresa em colegiado. Então, tem eu, né, que vim de mercado, e cada fundador tinha um filho no negócio quando eu cheguei. Então, os filhos dele atuam junto comigo, né, na direção da empresa. Então, a inteligência tem nos nutrido quando ela contribui para a nossa estratégia. O que é a estratégia no nosso caso, pessoal? É meio a arte de dizer não, né? O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Então, eu vou fazer obra para todos os setores? Não. Eu vou fazer obra nesses 4 setores aqui. Ah, mas eu poderia fazer uma obra portuária. Poderia, mas não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque a inteligência de mercado, no nosso planejamento estratégico, constrói os cenários das indústrias para os próximos anos. Então, a gente vê, olha, unindo o desenvolvimento que essas indústrias vão ter, unindo as nossas competências, unindo o nosso acervo técnico, nossa capacidade, nós vamos ter essas unidades de negócio aqui. Então, nós estamos no negócio de energia, saneamento, mineração, né? E no negócio de rodovias, não é à toa, né? A gente poderia estar em ferrovias. O que a gente analisou? Não vai ter mercado suficiente para a gente em ferrovia nos próximos 3, 5 anos. Então, a gente, no horizonte de planejamento estratégico de 3 anos, a nossa estratégia nos nutre o que deve ser o nosso foco em termos de negócio. Né? A gente usa muito a inteligência de mercado nos ajudando na inovação. A gente tem uma área de inovação, montamos um processo de inovação, está recente ainda, com 2 anos, mas a gente montou esse processo para dizer para a nossa inovação o seguinte, olha, eu fazia obra numa empresa de saneamento, eu e mais outras centenas de empresas fazemos. Como é que a gente pode se diferenciar dela?
O que eu poderia fazer que outras empresas que são de construção civil não fazem? Né? Será que tem a possibilidade de eu definir uma rota tecnológica com o cliente, onde eu vou fazer os projetos, onde eu vou ter uma tecnologia de estação de tratamento de esgoto, e aí, por consequência, eu faço a obra civil? Em mineração, um projeto que o André está agora, não sei se ele vai contar amanhã, né? Obras em mineração são relativamente simples, né? Você tira a terra de um lugar, bota para o outro, né? A gente chama de obras de movimentação de terra. Mas são contratos mega milionários, são contratos bilionários às vezes. E aí nós fazemos, em tese, qualquer outra construtora poderia. Qual é o nosso produto em mineração? O que eu vou levar para uma mineradora que diz, não, isso aqui é da CEEL. A CEEL faz obras dessa natureza, não precisa nem chamar outras empresas, eles são os melhores nisso. Né? Eu costumo brincar dentro de casa que a gente precisa encontrar a nossa picanha Friboi. Né? Até um determinado tempo, picanha era picanha, né? Você não tinha a menor ideia de qual era a marca. Né? Alguém botou uma marca, embalou uma marca, embalou aquele produto ali e teve um valor agregado em cima daquilo, valor agregado mesmo, né? Explicitamente. Custa 2 vezes mais que a outra. Né? Então, a gente usa muito inovação para isso. E, às vezes, a nossa inovação também dá uma olhadinha no concorrente. O que outras empresas de construção civil estão fazendo? Eu tenho um problema de performance em obras de mineração. Como é que outras empresas de mineração atuam? O que eles usam de equipamentos? Agora estamos olhando, veículo não tripulado, cada vez mais tirar os nossos funcionários de ambientes de mais alta periculosidade. Né? Nós temos que jogar inovação em cima disso. E a inteligência pode nos ajudar trazendo uma leitura do que está acontecendo no mercado. Recentemente, um diretor técnico nosso foi numa feira na Alemanha, né? Uma feira de equipamentos. O que a gente quer? Olhar o que tem de ponta para trazer para dentro de casa. Né? Coisa que, às vezes, uma construtora, nesse turbilhão de coisas que eu falei para vocês que a gente está inserido, acaba não tendo nem tempo de olhar. Né? Então, é o que a gente está buscando ver. Inteligência para ajudar o comercial é uma tônica que eu acho que deu uma mudada boa na empresa. Assim, nos últimos 3, 4 anos, deu uma mudada boa. Né? Então, a gente tem um plano comercial de 2 anos para cada um dos segmentos que a gente está. Então, nesse plano comercial, a gente tem um bom panorama do que vai acontecer naquele segmento. Quais são as grandes obras que vão ocorrer, quais são nossas apostas, para onde os clientes estão caminhando, em que regiões a gente vai ter uma proliferação maior do desenvolvimento de infraestrutura. Né? Dentro de cada um dos segmentos, a gente tem clientes-alvo e clientes curva A. Então, a gente sabe o que a gente quer vender e para quem a gente quer vender. Né? A gente tem a estipulação de metas muito calibrada em cima do que a gente tem de performance histórica de comercialização. Né? A gente quer tirar totalmente a intuição, o sentimento disso. Né? A gente via muito isso um pouco antes da gente trabalhar com inteligência de mercado. Né? Nós vamos vender quanto esse ano? Não sabemos. Nós vamos faturar quanto? Não sabemos, mas a gente queria crescer uns 15%, 20%. Não, hoje a gente diz quanto é que a gente vai crescer no ano seguinte e no outro. Tanto em comercialização quanto em faturamento. Né? E persegue muito isso. Né? Até entregas são entregas táticas de mais alta relevância, embora táticas, né? Como, por exemplo, obra rodoviária. Né? Obra rodoviária, a gente vê os nossos concorrentes visitando o cliente para perguntar para o cliente o que ele vai fazer de obra. Né? Nós não fazemos mais isso. Quando uma concessionária, né, ela vai fazer uma proposta para obter a concessão de uma rodovia, lá no documento, lá no edital, no certame, tem todo o plano de obras que ela precisa fazer. E isso é público. Né? É meio difícil você achar? A informação é totalmente estruturada? Não, não é. Mas é inadmissível você chegar num diretor de uma concessão rodoviária e perguntar que obra ele vai fazer. Não, nós que temos que dizer para ele. Olha, está aqui, de acordo com o seu próprio plano de concessão, na data tal você vai fazer a obra X, na data tal você vai fazer a obra Y. Então é trazer essa informação no tempo certo para a pessoa certa e ela tentar vender melhor. Né?
Eu falo muito com o André, né? Às vezes ele traz uma informação que uma obra vai ser feita. Quando saiu no jornal que uma obra vai ser feita, esquece, para a gente já morreu. Um projeto já foi desenvolvido, alguém já foi contratado, esse alguém que foi contratado já tem parceiros para subcontratar, já está tudo acertado. Então, é um mercado também onde os dados não são dados, né? Diferente de você trabalhar ali no varejo, em telecom, né? É bem diferente. Não estou dizendo que seja mais difícil, todos têm sua complexidade, mas nesse mercado os dados às vezes não são dados, né? A gente tem usado muita inteligência para suportar o desenvolvimento de um novo negócio. Então, a gente fez uma análise, por exemplo, e aí tratamento de resíduos sólidos é uma oportunidade de novos negócios? Ela é boa para a gente ou não? A gente estuda aquele segmento ali, faz um monitoramento de quem está instalado nele e gera a nossa análise. A partir daí, se não for um negócio bom, nossa área de novos negócios nem vai olhar em empresas mais nesse sentido, né? Vou fazer um M&A com empresas de sondagem ou instrumentação. É um negócio bom ou não? Eu tenho que analisar aquele mercado, eu tenho que ter um panorama dele, eu tenho que ter um perfil das empresas que estão atuando nele. A partir daí eu posso saber se ele é bom ou se ele é ruim, né? E é aí que a gente entrega uma contribuição para direcionar melhor o trabalho de novos negócios, né? Que o cara numa área de novos negócios, todo dia pinta uma oportunidade, né? Todos os setores trazem uma oportunidade. Se o cara for parar para olhar tudo, não vai fazer outra coisa na vida, né? A gente tem ajudado muito inteligência de mercado, tem usado muito inteligência para ajudar as nossas unidades de negócio. Então, às vezes, você tem uma liderança ali em saneamento, né? E ele está olhando as grandes mineradoras no Brasil, né? Daqui a pouco a inteligência diz, olha, tem uma via aqui de mineração de ouro, a gente não estava olhando muito isso, mas as mineradoras de ouro estão apontando com um crescimento interessante, oportunidades grandes aí para frente, vamos dar uma olhada? Então, aquele cara da unidade de negócio, que estava muito focado ali em vender obras em mineração, trabalhando aqueles clientes curva A, abrem um pouquinho a cabeça, né, ao receberem inputs desse. Então, isso é muito importante para uma empresa, né? Se você é uma inteligência assim, que atua para várias unidades de negócio, às vezes você trazer elementos adicionais para ela pode ser um ponto importante, né? O último aqui que eu não falei é a questão de inteligência ajudando a conselho, né? Então, às vezes, quando você tem uma empresa, né, que está num processo de transição, ou uma empresa que está vivendo um turbilhão, está num mercado muito competido, está num mercado que tem o seu momento muito acirrado, às vezes o conselho de administração se perde um pouquinho também, né? Como ele está descolado do negócio, às vezes ele pode se perder um pouquinho. Então, a gente tem usado a inteligência de mercado para, uma vez por mês, prover panoramas desses segmentos para o nosso conselho. Assim, os nossos conselheiros ficam mais alinhados com o nosso negócio, né? Essa é um pouquinho a nossa ideia, né? E dessa forma eu queria bater em alguns resultados que a inteligência trouxe para a gente, a inteligência em todas as dimensões, né? Antes, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Online aí, Arthur, será que alguém tem alguma pergunta? Não? Não? Tá. Olha, meus amigos, assim, todo gordinho assim é um pouco carente, né? Que é o meu caso, é um pouco carente. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, alguém poderia inventar uma, assim, até o final, não precisa ser agora, não. Até o final. Claro, pode. Obrigado por você ter se solidarizado comigo. Imagina, a gente está aqui para isso. Eu sou de um segmento muito similar do seu. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva sobre a abertura das pessoas que estão no setor há muito tempo para introduzir a inteligência de mercado e inovações. Legal. Como é seu nome? Que empresa você é? É Bruno, eu sou da Abrametal. Abrametal, rapaz, está lascado mais que eu. Então, quer falar um pouquinho disso, André? Eu posso falar eu mesmo? Tá bom. Assim, vou falar a minha perspectiva, que é uma das leituras, né? Nesse segmento que nós estamos, a gente vai conviver com isso, vai ser inevitável.
É diferente você pegar uma empresa de tecnologia, né, cara? O garotão que entra lá é muito melhor do que o sênior, né, em várias coisas, né? No nosso segmento, a senioridade é mais qualidade, né? O conhecimento acumulado, tudo que esses caras trazem com eles de bagagem, é altamente relevante para nós. Nós vamos ter que construir alguma forma de receber esse conhecimento, processar isso e unir com uma outra visão de negócios, que aí é o que falta a eles, é a visão de um outro mundo, né? Então, na minha perspectiva, nós vamos ter que buscar uma convivência saudável. Todas as empresas podem ter os seus problemas geracionais, né? A gente falou no agro tem problema geracional, construção civil tem, a advocacia tem um problema geracional tremendo, né? Boa parte, grande parte das indústrias, assim, principalmente no Brasil, tem. A perspectiva que eu tiro disso é o seguinte: se eu, com uma camada mais jovem, com novas metodologias, novas ferramentas, novas técnicas, se nós conseguirmos mostrar para eles que isso traz algum valor para o negócio que eles administram, ou são sócios, ou são diretores, nós vamos de alguma forma ganhar espaço. E é aí que a gente vai penetrar, né? Na nossa própria construtora, eu via muito isso. ESG para quê? O que é o ESG? Pô, nós vamos ter que contratar 2 pessoas, tem que pagar uma plataforma. Eles não conectavam muito isso com o negócio. O que isso vai trazer de benefício para o negócio? Aí você tem que mostrar, olha, se você pegar o estádio da Portuguesa aqui em São Paulo, tá? Ali no Canindé, tem um trator ali embaixo. Tem uma escavadeira enterrada lá. Porque era mais caro tirar ela do que enterrar. Então você enterra ela. Acabou. Hoje isso é inadmissível na construção civil. Você não pode fazer isso, né? Não pode, não é assim. Segmento de petróleo e gás, como é que você descomissionava uma plataforma? Afunda ela. Você vai no Golfo do México, era uma prática comum. Hoje, você fazer um descomissionamento de uma plataforma é totalmente diferente. Você tem que trazer ela para um estaleiro, o desmonte dela é controlado, a logística de endereçamento é controlada também, né? E aí, como é que eles viram isso? Quando a gente fez a nossa primeira obra carbono neutro. Obra carbono neutro, legal, né? Entendi, não estamos poluindo mais. Opa, Nossa indústria é uma das indústrias que mais polui o mundo, né? Então, seja com concreto, seja com uso de combustível fóssil, né? Então, não estamos poluindo. E aí, quando é que caiu nas graças de vez? Quando um cliente no nosso segmento rodoviário disse: eu quero fazer a obra com vocês e quero ela carbono neutro. Opa, legal, entendi. Aí ele viu como é que isso entra no negócio dele. Desenvolvimento de negócios. Como é que a gente vendia na nossa empresa? Durante 28 anos foi assim. Um sócio ia lá e vendia. Quanto é que a empresa vendia? 100, 120 milhões por ano. Aí eu disse, olha, não dá mais. Nós temos que montar uma área de marketing, temos que trabalhar a marca, temos que trabalhar conteúdo, temos que trabalhar o público-alvo, vamos precisar montar um time de desenvolvedores de negócio, tem que ter um CRM para gerenciar o funil de vendas. Eita, peraí, onde é que isso vai parar? Ontem eu ia lá e vendia a obra. Mas você vendia 100 milhões. Agora nós estamos vendendo 750 milhões. Entendi onde esse aparato chega. Então a minha leitura é que a gente vai precisar não só em empresas que têm problemas geracionais, mas empresas que têm uma visibilidade baixa sobre gestão de uma maneira geral. O ambiente brasileiro de negócios, pessoal, nós vimos grandes empresas aqui falarem, amanhã nós vamos falar também de grandes empresas. 80% das nossas companhias são micro, pequenas e médias. Mais de 80% das empresas brasileiras. É esse cenário que a gente encontra. Eu trabalhei dando consultoria para o Sebrae durante muitos anos. E eu ia a clusters, a polos de pequenas empresas, para falar sobre inteligência. E o empresário dizia, cara, nós estamos tentando manter a porta aberta amanhã, você não está entendendo. Nós estamos querendo manter a porta aberta, literalmente, manter a loja aberta amanhã.
Então, você entrar com inteligência de mercado num país onde a maturidade em gestão das nossas companhias é baixa, é um desafio adicional para a gente. Né? Nós somos aqui um público altamente seleto, né? Não são muitas empresas que têm isso. Falei um pouquinho sobre o que você queria, era isso? Tá. Para vocês terem ideia, os nossos dois fundadores, eles têm entre 75 e 76 anos. Né? Então, hoje, quando eles sentam no conselho, né, às vezes a gente fala uma coisa e eles dizem, olha, dá um pouquinho de tempo para a gente entender e voltar a discutir. Né? E é isso mesmo, né? Então acho que a gente tem que ir por aí. Reflexo dessas mudanças, né? Eu tô abrindo aqui nosso coração, a gente tem informação disponibilizada, né, nos rankings de construção civil, então não estou falando nada que fira assim, a nossa... Não tem informação sensível. Mas nota, em 2019 nós faturamos 80 milhões de reais. Tá? No ano passado nós entregamos 430. Eu diria para vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, da posição que eu estou na empresa, que nós não teríamos a menor possibilidade de ter feito isso sem estratégia, sem inteligência de mercado, sem inteligência ajudando na inovação, ajudando no comercial. Isso não aconteceria. Não teria a menor possibilidade disso acontecer. A gente cresceu bem acima da média da indústria. Né? Para 2025, nós estamos apontando 520 milhões de faturamento. Então, nota, é um crescimento que, se você não tiver muito suporte à inteligência comercial, muito suporte à inteligência estratégica, não dá para chegar lá. Né? E eu fico sempre muito preocupado, né, que quando você está administrando uma empresa que está nessa linha de crescimento, é muito normal que você consuma a margem. Né? Então, você vai crescer à custa de corrosão de margem. Né? E se você olhar a média de 3 anos antes de 2019 e 3 anos depois, a nossa margem EBITDA vem subindo 2 pontos percentuais nesse período. Então, assim, a gente tem conseguido crescer, trazendo valor para o cliente e buscando melhorar a nossa margem. Estamos longe de estar satisfeitos, é um negócio de margem muito aviltada, né? Então, às vezes você ter ali uma melhoria de 1 ponto percentual na sua margem, pô, é festa. Né? Para o acionista isso é festa. Então, a gente tem tentado melhorar muito nesse sentido e tentado buscar muito a inteligência de mercado para ver como é que a gente aumenta a nossa eficiência operacional. Tem um jeito de eu ser mais eficiente em obras rodoviárias? Tem alguma metodologia como Lean Construction, como BIM, que eu possa utilizar para aumentar a margem operacional das minhas obras? Tem alguma coisa que eu possa fazer trazendo um parceiro mais especializado do que eu? E aí, ao invés de eu fazer com um custo maior, eu contrato ele para fazer com um custo menor? Né? Então, isso é muito importante. Né? A gente tem batido as nossas metas de comercialização, 22, 23 e 24. Esse ano a gente não iria bater a meta estava muito agressiva, então a gente colocou uma janela de revisão primeiro trimestre. Estamos ali negociando com o conselho, né? Mas temos batido as nossas metas, né? E tem muitos outros indicadores e termômetros que a gente utiliza. De manhã aqui, tua parceira de palco falou de métricas, né? Nós somos meio apaixonados por métrica, porque quando você está transformando uma companhia, né, é muito preciso que você tenha o antes e depois. Né? Se você, por exemplo, vai estruturar uma unidade de inteligência numa empresa, coisa que eu fiz aí durante muitos anos, é preciso que você saiba como era a empresa antes de você ter uma prática de inteligência mais estruturada e como é que ela vai ficar depois, né? Senão fica difícil você se defender. E a gente teve um crescimento aí de 320% em comercialização nesse período. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Nosso ticket médio era na base de 4 milhões. Ticket médio é o tamanho médio das nossas obras, né? Em dinheiro. Né? Então, nossas obras tinham 4 milhões aí de ticket médio, estão em 23. Esse ano a meta é 30 milhões de ticket médio. Então, pô, você aumenta em quase 10 vezes o ticket médio que você tinha. Até bem pouco tempo atrás. Sem inteligência de mercado, fica muito difícil você fazer isso. A inteligência de mercado mostra para a gente, olha, obras geotécnicas, obra, por exemplo, eu vou fazer uma fundação.
né, para um prédio, né? Achei alguém da tenda aqui, não tinha? Alguém da... Você? A empresa fazia muito isso, né? A fundação para os prédios, né? Vou fazer isso. Isso vai me trazer a rentabilidade que eu quero? Isso vai fazer com que eu tenha um pipeline duradouro ou são obras mais curtas, né? O que isso vai me gerar de margem? Então, não vou fazer obras dessa natureza. Eu até poderia, tenho equipamento, tenho competência, tenho um track record legal, mas não vamos fazer. Não faz mais sentido. Vou fazer uma contenção de encosta ali, numa comunidade carente, uma contenção de encosta de R$1 milhão. Não vamos fazer. Pô, é a nossa competência, a gente viveu 28 anos disso. Mas não dá mais, porque lá eu vou botar uma equipe, eu vou botar equipamentos que poderiam estar trabalhando numa obra de 30, 40. Vou ter gestão contratual ali em cima, vou ter equipamento, vou ter preço de material. Não faz sentido. Então, trabalhar o ticket médio não é só você buscar contratos maiores, não. Tem que saber que tipo de contrato você busca, por que você busca ele, né? A gente tem feito muito trabalho em cima de taxa de conversão, né, comercial. Por quê? Comercializar em construtora é muito caro. Então, você vai fazer uma proposta para construir uma central hidrelétrica, né? Não é uma proposta assim para você, sei lá, produzir uma caneta, né? Não é isso. Então, você tem que estudar o projeto, você tem que botar a tua engenharia ali em cima, né? Tem muito diálogo com o cliente, você tem que contratar uma consultoria, muitas vezes, ou contratar um projetista, né? Então, a proposta nossa custa muito dinheiro e custa tempo, né? Então, quanto mais você perde, mais dinheiro você jogou fora, dentro do processo comercial, né? Então, a gente tinha uma taxa de conversão de 8%. Hoje, a nossa taxa de conversão está em 23%. Então, é como se a cada 5 propostas aí a gente virasse uma. Opa, bacana. Estou jogando bastante menos dinheiro fora, né? E aí a gente estabeleceu até um processo, que é um processo que a gente não chama de inteligência de mercado, né? Mas a gente chama de régua go no go, né? O que é isso? Toda hora o mercado nos pede proposta, né? Toda hora chega pedido de proposta para uma obra. E a gente ia propondo. E nós vimos o seguinte, além de eu ter um custo alto, eu não consigo me posicionar bem. Eu tenho que me posicionar para o mercado que eu quero, né? Então, hoje, essa régua go no go é um conjunto de critérios de análise. Os desenvolvedores de negócio analisam esses critérios e dizem, vamos fazer a proposta ou não vamos fazer a proposta. Hoje nós estamos recusando 82% dos pedidos que a gente tem. Então, se a gente não tivesse uma convicção estratégica muito forte, se a gente não tivesse um endereçamento de inteligência comercial muito forte, eu poderia dizer que eu estou jogando 80% de oportunidades no lixo, né? E não é isso, muito pelo contrário, isso aumentou muito a nossa taxa de conversão. Nós somos mais assertivos em comercialização, né? Mesmo comercializando para vários mercados, né? E cada vez mais a gente usa a preocupação com o aumento de assertividade, né? É uma próxima fronteira que eu queria que a inteligência de mercado nos ajudasse, mas ela ainda não está atuando nisso, né? Onde é que uma construtora... Está muito... Esse microfone está... Alô? Melhorou, né? Estou mais preocupado com o pessoal que está online, porque aqui a gente gritaria e ouvia. Uma construtora, ela ganha ou perde dinheiro se ela fizer bem ou fizer mal o seu contrato. Então, quando você vai construir um empreendimento, né, seja uma estação de tratamento de esgoto, seja trabalhar numa mina, né, de ferro ou qualquer outro metal, você tem um planejamento daquela obra, né? Então, essa obra aqui vai ter 3 anos, 4 anos, 2 anos, você tem um planejamento dela, né? E, logo, se nesse planejamento você tiver
uma projeção bem afinada, você estiver acertando bem, sua margem de lucro vai acontecer. Se você estiver errando em projeções, o seu dinheiro vai pelo ralo. Então, eu projetei e construí aqui um parque solar em 1 ano. Por algum problema da construtora, levou 1 ano e meio, certamente você perdeu dinheiro naquele negócio. O que não é pouco usual na construção civil. Não é pouco usual. Às vezes você está fazendo uma obra ali, você já sabe que não vai ganhar dinheiro e tem que ficar nela. Né? A construção civil ela tem implicações contratuais sérias. Você não pode pegar e abandonar uma obra, né? Não é isso. Não pode fazer isso. Né? Tem risco de engenharia, tem uma série de riscos que você não pode abandonar porque aquele negócio vai dar um mau resultado. Né? Se a gente abrir uma pet shop aqui e não está dando certo, eu fecho ela, acabou. Né? O negócio de construção civil, não. Né? Nós estamos com um problema numa obra em mineração, ela está apontando um prejuízo crescente, nós não podemos sair dela. Né? Diga. O tempo médio do ciclo de negociação hoje de uma obra legal. Nessa amplitude técnica. Ótimo, a gente mede muito também o nosso ciclo comercial, né? O tamanho do ciclo comercial. Hoje o nosso ciclo comercial está em 4 meses, 4 meses e meio. Né? Novamente, né? Como a gente está vivendo uma transição, como eu expliquei para vocês, a gente ainda tem algumas obras que fecham muito rápido e outras que demoram, tem um ciclo mais longo. Né? A tendência é, quanto mais você vai para a infraestrutura, esse ciclo se alonga. Quanto maior é o empreendimento, quanto maior é a complexidade dele, esse ciclo se alonga. Então, assim, a gente fechou uma obra rodoviária de 4 anos. Nós levamos 1 ano para fechar esse contrato. Mas tem licitação ou não necessariamente? Não. O próprio processo técnico tem isso, né? O cliente te manda projetos, você analisa projetos, constrói uma solução técnica, aí propõe para esse cliente a solução técnica, ele aprova a tua solução técnica, aí isso vem para planejamento, veio o schedule da obra, aí você tem que fazer orçamentação, aí o cliente pede 4, 5 revisões, né? O que você ia falar, André? É que a gente tem 2 ciclos, né? Existe o ciclo da compra e o ciclo da venda. E a gente calcula a lead time pensando no ciclo da venda, que é quando você começa a interagir com o potencial cliente até a hora que fecha. Só que a gente entendeu que tem maior efetividade se a gente antecipar a entrada no ciclo da venda. Ou seja, na verdade, a gente chega no ciclo da compra antes. E aí o efeito disso no lead time é que o lead time aumenta. Aumenta muito. Eu vou entrar no momento que o cara ainda não sabe qual é o projeto. Então, vai ter mais tempo, vai gastar mais tempo do que, não, já tem um projeto pronto, toma aí e me dá o preço. Pois é. Então, hoje é mais ou menos isso, né? Mas a gente tem uma obra dessa, leva 1 ano para fechar e, às vezes, tem uma contenção de encosto emergencial. Nós estamos trabalhando numa rodovia no Rio Grande do Sul, ela liga Bento Gonçalves a Veranópolis, né? Aquela região ficou inacessível. Então, nós estamos reconstruindo a rodovia, são 28 pontos de obra. Era uma obra emergencial, a gente entrou, fechou rápido, no dia seguinte já estava mobilizando. Né? Então, tem muito isso. Né? Para a gente caminhar para o fim, pessoal, tem alguns para viagem, assim, que eu acho que vale a pena você pensar, né? Isso durante muitos anos, assim, quando eu estava implantando inteligência de mercado nas companhias, sempre me angustiou muito, né? Então, assim, esses modelos mais tradicionais de inteligência de mercado, acho que a gente tem que esquecer. Isso aí tende a não dar certo, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? As redes de inteligência de mercado são muito melhores do que o melhor analista que você possa vir a contratar. A gente bate muito isso, não só na CEL, como em outras empresas a gente vê. O André, ele vai liderar um processo de inteligência de mercado, mas ninguém tem mais conhecimento sobre o cliente do que um business developer. Ninguém tem mais conhecimento sobre um parceiro do que o nosso líder de alianças estratégicas. Ninguém tem melhor conhecimento do que obras de mineração do que o nosso líder em mineração. Então, o que a inteligência vai ser? O fomentador dessa rede. É isso que essa inteligência tem que fazer para a gente, né? E não ser aquela inteligência de gabinete, né? Aquele cara que está ali num escritório, pegando informações de tudo que é lado, gerando análise, gerando um reporte. Não. Tem que dar uma repensada nisso, né? Comunicação e sensibilização.
essencial. É um aspecto que não é técnico. Você pode ter a melhor plataforma tecnológica do mundo, ter feito o melhor planejamento do mundo. Se a tua companhia não compreendeu qual é a contribuição da inteligência, se você não trabalhou bem a comunicação, muito provavelmente teu processo vai ter problema, né? Tem que cuidar disso. É um tema que a gente às vezes desconsidera, né, André? Não pode desconsiderar. Isso vai impactar a gente. Tecnologia é meio, não é fim. Não dá para se apaixonar pela tecnologia, né? Às vezes a gente vê áreas de inteligência, eu estou num grupo de inteligência de mercado grande aí, toda a troca deles é sobre tecnologia. Pô, peraí, tecnologia é meio, né? Eu estou trabalhando para algum outro fim, né? E mensuração de resultados, mandatório. Eu não consigo medir o ROI especificamente. Tudo bem, cara, cria métricas, nem que sejam qualitativas, mas cria alguma métrica para mostrar qual é a tua contribuição para um negócio. Senão, não vai fazer sentido. Ou senão, numa hora de corte, numa hora de aperto, é o que é mais sensível ali a sair, né? Então, era um pouquinho disso que eu queria colocar aí para vocês. Não sei, Arthur, temos tempo para perguntas aí? Podemos deixar para a gente fazer durante o café? Podemos, claro. Então acho que fica ideal. Muito bom. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade.